Começo esse vídeo te fazendo uma pergunta, principalmente para você que é vascaíno. Hulk no Vasco seria uma boa contratação? O Hulk, atacante do Atlético Mineiro atualmente, seria uma boa contratação para o Vasco? É, torcedor vascaíno. Amanhã de segunda-feira acordou com essa bomba de Hulk sendo oferecido ao Vasco. É isso mesmo que você ouviu. Realmente o Hulk foi oferecido ao Vasco, e eu não vou também deixar de falar para você que não foi só ao Vasco que o Hulk foi oferecido, inclusive o Hulk ficou fora da partida entre Atlético Mineiro e Flamengo por conta disso, que se ele completasse 13 jogos, ele ficaria impossibilitado de se transferir para outro time esse ano, mas lembrando também que, né, a transferência, né, a janela de transferência se inicia somente em junho e nós estamos apenas em abril, não entramos nem em maio ainda, não entramos nem no mês 5, então ainda temos 2 meses para abrir a janela de transferência. E a pergunta que eu te faço novamente para você, principalmente que é vascaíno, que assiste nossos vídeos aqui no canal, que sempre está fortalecendo e comentando, seria uma boa contratação o Hulk? Lembrando que o Hulk já tem uma idade elevada. Se eu não me engano, o Hulk tem entre 37 e 38 anos. O Hulk ainda tem um contrato com o Galo, que se eu não me engano é até o final desse ano ou do outro ano. Nesse vídeo eu vou comentar bastante sobre essa possível contratação, se seria interessante para o Vasco ou não. E no vídeo de mais tarde, na parte da tarde, eu vou trazer as informações corretíssimas sobre isso, sobre essa possível transferência, né? A torcida do Vasco, que provavelmente ficou animada, né, com essa possível transferência do Hulk para o Vasco, que foi oferecida ao Vasco, lembrando, e também foi oferecida a outros times. Mas ontem o Hulk ficou de fora na partida contra o Flamengo, entre Atlético Mineiro e Flamengo, por conta disso. Tem até 12 jogos para poder se transferir para outro time no ano. Se fizesse 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, ficaria impossibilitado de se transferir para outro time. Então, a pergunta vou fazer de novo: Hulk no Vasco? Hulk, que já tem 38 anos, tem um salário altíssimo. Eu não sei se era viável para o Vasco pagar esse salário. Não sei por quantas temporadas ele gostaria de ser contratado, porque esses jogadores que têm um alto nível, que o Hulk ainda tem um alto nível, apesar da idade elevada, o Hulk ainda é um jogador de alto nível, provavelmente iria querer no mínimo 2 anos ou até mesmo 3, uma coisa que ficaria inviável para o Vasco. Se o Vasco e o Hulk entrassem num acordo de ficar até o final desta temporada, com um salário que girasse pelo menos em torno de 900 mil, eu acho que seria viável para o Vasco e muito interessante essa contratação, pois o Vasco tem carência, né, na zona por onde o Hulk atua, ou seja, no ataque, ali também como meia de armação. O Hulk poderia atuar ali no Vasco como um atacante ou meia de armação, que o Vasco tem carência, e o Vasco também vai procurar jogadores, né, nessa janela de transferência para suprir essa necessidade, porque o Vasco precisa de 2 zagueiros, 2 meios de campo e 2 atacantes. O Hulk seria um ótimo atacante. Lembrando também que se o Vasco pudesse contratar Arboleda, né, e Alexander Barbosa para ficar na zaga, também seria ideal, mas vamos falar só de Hulk nesse vídeo. Eu acho que seria bem viável se o Hulk aceitasse essas condições as quais eu falei, né, um contrato até o final deste ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, dependendo de metas que o jogador conseguisse cumprir, né? Aí seria interessante sim. E um salário em torno de 900 mil, que eu acho que provavelmente o atleta não vai aceitar, pois ele lá no Atlético Mineiro ele ganha em torno de 1,5 milhão, né? E não iria aceitar um salário nas condições que eu acabei de dizer, que seria de 900 mil. E novamente eu vou te perguntar: seria viável? Seria bom para o Vasco Hulk em termos de marketing, em termos de venda de camisas? Eu acho até que seria bom, uma vez que não paga mais o salário daquele 1,5 milhão, 1,2 milhão do Coutinho, 1,7 milhão do Paê. Então eu acho que seria bem viável o Hulk no Vasco, pelo menos até o final dessa temporada, dependendo do desempenho que ele tivesse até o final dessa temporada, podendo renovar por mais um ano. E eu queria novamente perguntar a sua opinião sobre isso e já te pedir aquela moral que já
já é de costume aqui no nosso canal, que deixe seu like se você estiver gostando do vídeo. Se você tem nos acompanhado, tem nos assistido, ainda que não inscrito no nosso canal e ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade de nós ajudar nessa caminhada nossa aí de crescimento do canal, sempre crescendo junto com vocês. Eu tenho reparado que muitos que não são inscritos têm assistido nossos vídeos, mas não têm deixado aquela inscrição, não têm deixado aquele like, não têm comentado nos vídeos. Eu ia pedir encarecidamente a você que nos fizesse isso, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações para não perder os vídeos nem as lives que postamos aqui. Lembramos que agora teremos vídeo 3 vezes ao dia, né? Manhã, tarde, noite. Manhã trazendo lá, né, todas as informações que foram do dia anterior. Na tarde, assim, complementando e deixando bem claro quais informações são verídicas e inverídicas, e à noite fazendo aquela lapidação de todas as notícias que foram dadas durante o dia. Então, já te peço que deixe o like, se ative o sininho da notificação e se inscreva no canal e deixe um comentário aqui, principalmente de onde você está vendo esse vídeo e a hora que você está vendo esse vídeo. E, né, Hulk, essa notícia caiu como uma bomba, né? A SAF do jogador entrou em contato com o Vasco nessa manhã de segunda-feira para oferecer, perguntar se o Vasco tem interesse na contratação do jogador, e eu já te digo de antemão, seria uma ótima contratação, desde que seja dentro dessas condições que eu falei, e eu não sei se você concorda com isso, né? O Hulk, que já falei que tem uma idade um pouco elevada, mas ainda é um jogador de muito valor, de muita explosão, um jogador que tem uma saúde boa, um jogador que se prepara, que treina muito, então seria bastante interessante, que o Vasco precisa de um jogador dessa capacidade, né, no seu elenco, né? Lembrando que no meio do ano, nessa janela de transferência, o Vasco pretende contratar também 2 zagueiros, 2 meio campo e 2 atacantes. Então, gente, mais uma vez eu vou te perguntar, seria viável, seria interessante para o Vasco ter essa, né, essa projeção para o futuro, porque o Vasco vem, né, tendo altos e baixos, joga bem um jogo, joga bem 2 jogos, ganha, perde, mas o Vasco é isso aí. Não projetamos nenhum título de expressão para esse ano, quem sabe para ano que vem ou outro, né, quando o Vasco conseguir se reestruturar. E também no vídeo de mais tarde vou ressaltar bastante que a venda da SAF está praticamente concedida, está praticamente finalizada. O contrato já está na mesa, só falta agora a assinatura de Marco Larmaquia e de Pedrinho, e eu vou te desejando uma ótima semana, um ótimo dia, que vocês fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.